Programador Cego. Programando com acessibilidade. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e vamos dar início a mais uma série onde nós falaremos a respeito da lógica de programação e algoritmo. Então, essa série aqui é para aquela pessoa que quer entrar na programação, mas não tem noção nenhuma, não entende nada de programação. Então, essa série é perfeita para essa pessoa, porque a gente vai abordar aqui os conceitos desde o começo. Então, para você que tem interesse em entrar na programação, curta aí essa série. E nessa primeira aula, né, nós vamos abordar alguns conceitos, que são os conceitos de lógica de programação e algoritmo, né? Vamos ver a definição desses conceitos. Começando pela lógica, e a lógica é a forma correta de se realizar uma tarefa. Vamos pegar aí uma tarefa do dia a dia como escovar os dentes. Vamos pensar aí no passo a passo de escovar os dentes. A gente pega a escova, passa na escova, molha, põe embaixo da torneira, né, e abre a torneira para molhar um pouco a pasta, depois esfrega os dentes, cospe a pasta e enxágua a boca, né? Esses seriam os passos. Alguém deve fazer com alguns passos diferentes, mas é só para pegar um exemplo. Então veja que nessa ordem nós colocamos a pasta na escova e depois esfregamos os dentes. Mas e se a gente primeiro esfregasse os dentes e depois colocasse a pasta na escova, né? A gente passaria a escova sem nada nos dentes e depois colocaria a pasta na escova sem razão nenhuma. Então veja que nós temos aí uma certa ordem correta de realizar essas tarefas. Essa ordem nada mais é do que a lógica. Então é as coisas em uma ordem que faça sentido para chegar ao resultado esperado. Essa seria a lógica. Na programação, a lógica é a ordem correta de escrever um algoritmo. E o que seria um algoritmo? É uma palavra que até que ficou bem popular graças às redes sociais, ao próprio YouTube, né? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar do algoritmo do YouTube, né? Então, o algoritmo é uma sequência de passos ordenados e finitos para a solução de um problema. Então, um algoritmo nada mais é do que um passo a passo, como aí no nosso próprio exemplo de escovar os dentes, nós enumeramos os passos para escovar os dentes. Então, esses passos seriam um algoritmo. Uma receita de bolo também é um exemplo bem utilizado quando se vai falar de algoritmo. Uma sequência, né, que você faz lá, um passo a passo, colocando os ingredientes na ordem correta para chegar no prato que você quer. Então, isso seria um algoritmo. Na programação, o algoritmo é a sequência de passos para executar uma tarefa. Vamos, por exemplo, fazer um login numa rede social. Tem toda uma sequência de passos lá. Você digita seu usuário e sua senha. O programa então lá recebe o usuário e sua senha, compara se esse usuário e senha é igual ao usuário e senha que está salvo no banco de dados. Se for igual, ele deixa você realizar o login e entrar aí na rede social. Se não, ele não deixa você entrar e exibe uma mensagem de erro. Então há todo esse passo a passo que o programa executa para achar a solução do problema, que no caso a solução do problema é você entrar na rede social ou em algum outro lugar que você queira fazer um login. Então a gente entende aí que um algoritmo é uma sequência, né, de passos, é um passo a passo. E isso também se aplica ao próprio algoritmo do YouTube. Tem todos os passos lá que, por exemplo, você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, né? Coisas que tenho certeza que você já fez com esse vídeo aqui, com os demais vídeos do canal. Então, todos esses passos informam ao algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante e aí ele executa a tarefa dele, que é fazer o vídeo chegar a mais pessoas para que mais pessoas acessem a plataforma.
E veja aqui também na definição que eu disse que um algoritmo é uma sequência de passos ordenada e finita, ou seja, ele precisa ter uma ordem, ser tudo executado certinho e precisa ser finita, né? Precisa chegar uma hora que esse passo a passo vai ter um fim, para que, senão, o programa vai ficar sendo executado aqui eternamente e nunca vai chegar à solução do problema, né? Então ele tem que ter um início e um fim. E aí nós combinamos aqui o algoritmo com a lógica. O algoritmo é o passo a passo e a lógica é o passo a passo na ordem correta, cada passo aí na sua determinada ordem para chegar ao resultado que a gente espera. E aqui no caso da programação, existem três formas de se representar um algoritmo. A primeira é pela, é, pela descrição narrativa, que é você aí enumerar os passos, por exemplo, passo 1, no caso de escovar os dentes, né? Pegar a escova. Passo 2, passar a pasta. Passo 3, colocar a escova embaixo da torneira. Passo 4, abrir a torneira. E assim vai. É a gente descrever o passo a passo aí numa linguagem humana. A segunda forma é através do fluxograma, que aí é por meio de símbolos, né, onde cada símbolo representa uma coisa, né, tem um significado, e esses símbolos são ligados entre si por setas para indicar aí a passagem de um passo para o outro. No nosso caso, que é deficiente visual, o fluxograma não é muito viável, não tem como a gente executar. E o terceiro passo, que é a forma que a gente vai realizar aqui nessa playlist, é através do pseudocódigo ou Portugal, né? O Portugal é algo que simula uma linguagem de programação, né? Então é como se fosse uma linguagem de programação, só que escrito em português, né? Então acho que para quem está começando é uma ótima maneira, né? Em vez de começar com uma linguagem de programação real, pega o Portugal, que ela vai entender como uma linguagem de programação funciona utilizando o próprio português. Mas claro, se você quer já aprender lógica de programação com uma linguagem mesmo, convido você a conhecer o meu curso de lógica de programação com Python, né? Então eu utilizo o Python nesse curso para ensinar a lógica de programação, que creio que o Python seja aí uma linguagem de fácil compreensão e excelente para introduzir as pessoas à lógica. O link vai estar aí na descrição, tá com preço lá bem acessível. Se você não gostar, tem 7 dias para pedir o reembolso, então dê uma chance aí ao curso, se você não já é bem ansioso, não está a fim de aprender aqui utilizando Portugal, dê uma chance lá, dê uma olhada no meu curso e já comece a aprender lógica utilizando uma linguagem mesmo. E vamos parar por aqui, né, nesse conteúdo introdutório. A partir da próxima aula, vamos ver aí como estruturar um Portugal e começar a colocar a mão na massa.